Deita no chão, cretino! Deita! Ele vai pegar o revólver! Você consegue, Joy! Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Sentença de Morte de 2007 e vamos para mais um resumo. Nick tinha uma vida perfeita, gerente de uma grande empresa, marido dedicado e pai orgulhoso de 2 filhos adolescentes. Brendan, o mais velho, era uma promessa do hóquei e já sonhava em se mudar para o Canadá para seguir carreira. Lucas, o caçula, apenas acompanhava. Em casa, Ellen, sua esposa, mantinha tudo no eixo. No caminho de volta para casa, Nick parou em um posto para abastecer. Brendan entrou na loja de conveniências para pegar o milkshake. Até aí, nada demais, mas bastou um segundo de distração para tudo virar um pesadelo. Nick percebeu que estava em um bairro perigoso, mas não teve tempo de reagir. 2 carros pararam, criminosos armados saltaram e renderam o caixa. Deita no chão! Esse cara é seu! Esse cara... O atendente, no reflexo de apertar o alarme, foi baleado sem cerimônia. Nick tentou correr até o filho, mas foi atropelado no meio do caos. Entre os assaltantes, um tal de Joey precisava provar seu valor para entrar na gangue. E não era com palavras. Pegou um facão e, sem hesitar, golpeou Brendan bem na frente do pai. Os comparsas nem olharam para trás. Missão cumprida, hora de sumir. Mas Nick não era qualquer um. Atordoado e desesperado, conseguiu arrancar a máscara de Joey e memorizar seu rosto antes que ele tentasse escapar. O detalhe irônico, o próprio Joey foi atropelado segundos depois e, como consequência, foi preso para ser julgado no tribunal. Brendan chegou ao hospital respirando por aparelhos, mas o estrago estava feito. Muito sangue perdido, pouca chance de sobrevivência. A família de Nick chegou a tempo apenas para ouvir o médico anunciar o óbvio. Horas depois, Nick estava diante do promotor. O assassino de seu filho, identificado como Darley, pegaria no máximo 5 anos de prisão, talvez nem isso. Testemunha única, sem arma do crime, sem provas forenses. As câmeras do posto, de forma suspeita, estavam desativadas. E como se não fosse o suficiente, a cereja do bolo. Brendan não morreu por dinheiro, vingança ou acidente. Ele foi executado como parte de um ritual de iniciação. Matar um desconhecido para entrar na gangue. Nick olhou para Darley e tomou uma decisão que ninguém esperava. Senhor Hilme, o senhor está declarando que o senhor Darley aqui presente atacou seu filho e causou a sua morte? Não, meritíssima, não vou. Caso encerrado, Darley foi solto. Lá fora, seus comparsas o esperavam, incluindo um careca de cara fechada chamado Billy. Nick não foi para casa. Em vez disso, seguiu os criminosos até um bordel. Eles estavam celebrando. Naquela noite, Nick voltou para casa com um único pensamento: vingança. Na garagem, encontrou um facão enferrujado, mas não parecia certo. Pegou uma faca velha, testou o peso na mão e decidiu que servia. Enquanto revirava as coisas, Ellen e Lucas apareceram. Ele mente e diz que precisa ir no escritório e pegar algo que esqueceu, mas na verdade Nick começou a vigiar Joey. Nick estacionou perto do esconderijo de Joey e esperou. Por algum instante, pensou em desistir, mas então Joey saiu para jogar o lixo. Foi o gatilho. Nick perdeu o controle, saiu do carro e avançou. A luta foi rápida e brutal. Em meio aos golpes, Nick nem percebeu quando a faca já estava cravada no estômago do assassino. Joey morreu ali mesmo, no chão sujo do beco. Nick ficou parado por alguns segundos, como se tentasse entender o que havia acabado de fazer. Depois, puxou a faca do corpo e jogou no rio. Em casa, Ellen e Lucas assistiam a velhas gravações da família. Nick tentou agir normalmente, mas no banheiro desmoronou. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Billy estava em uma de suas rotinas, intimidando traficantes, cobrando dinheiro, fazendo o que faz de melhor. Só que, naquela noite, recebeu uma notícia inesperada. Joey havia sido morto a facadas. Billy ficou em silêncio por alguns segundos, então virou-se para sua gangue e pediu explicações. Porém, ninguém sabia. Nick, por outro lado, tentava voltar à vida normal, mas não era tão fácil assim. No trabalho, a detetive Wallace apareceu do nada. Então, ela solta a bomba. Mataram Joey e Darley ontem à noite. Parece que foi um acerto de contas dentro da própria gangue. Nick apenas assentiu, escondendo o alívio. Mas Wallace era esperta. Reparou em sua mão enfaixada. Naquela mesma noite, Billy perdeu a paciência. Reuniu seus homens e deixou claro que aquilo era inadmissível. A mensagem era clara.
cara que era a cabeça do responsável. E não demorou muito para conseguirem uma pista. A irmã de um dos bandidos disse que tinha visto um cara de terno rondando o local na noite anterior. Billy não precisou de muito para juntar as peças. O gerente da empresa, um tal de Nick. Enquanto isso, a ferida de Nick abriu de novo e seus colegas de trabalho notaram que ele estava inquieto. Agora, todo o som de sirene parecia um aviso de que sua hora estava chegando. Nick percebeu tarde demais que estava cercado. Bud puxou a arma, mas Nick foi mais rápido com um soco direto no queixo. Bud caiu duro. Os outros começaram a atirar no meio da rua. Nick correu, desviando por um beco. Nick encontrou uma porta destrancada e se trancou em uma cozinha. Ele ganhou uma pequena vantagem. Porém, em questão de segundos, eles arrombaram a porta e já estavam dentro. Nick correu até o estacionamento e começou a subir nos carros, ativando os alarmes para criar caos e confusão. Qualquer distração era bem-vinda. O ofegante alcançou o topo do estacionamento, mas um dos criminosos continuou em seu encalço. Antes que o bandido tivesse chance de atacar, Nick avançou. A luta foi feia, golpes trocados, chutes, cotoveladas, vários tiros no ar. O capanga era resistente, mas Nick conseguiu desestabilizá-lo e jogá-lo no chão. O conflito seguiu para dentro de um carro. O criminoso agarrou Nick pelo pescoço, apertando com força. O veículo, com freio de mão solto, começou a deslizar lentamente em direção à beirada do estacionamento. Nick lutava para respirar e tinha segundos para reagir. Com sorte, conseguiu alcançar o cinto de segurança e, com um movimento rápido, prendeu o pescoço do bandido. Sem tempo a perder, se jogou para fora do carro no último segundo. O carro passou da borda e despencou. O capanga virou pasta de carne e metal lá embaixo. Sem perder tempo, Nick entrou no próprio carro e fugiu do estacionamento. Estava tentando recuperar o fôlego quando o celular tocou. Era Ellen em pânico. Lucas havia sumido. Nick soube imediatamente onde encontrá-lo. De cabeça baixa, o garoto estava no posto de gasolina onde Brandon morreu, esmagado pelo peso da ausência do irmão. Lucas se sentia um intruso na própria família. Agora entra no carro, vai. Não. Eu mandei você entrar no carro. Vocês lidariam melhor com isso sem perder seu menino de ouro. Teria sido melhor se fosse eu. Entra logo nessa merda de carro! Vambora! Enquanto isso, Billy brincava com a carteira de Nick, passando os dedos pelas fotos da família. Ele já sabia exatamente o que faria a seguir. No dia seguinte, Nick tentou seguir a rotina, mas o inferno veio até ele. Bud invadiu o escritório antes que os seguranças pudessem reagir. O canalha gritava, chutava mesas, intimidava os funcionários. Depois, jogou um envelope sobre a mesa de Nick. Os seguranças finalmente o arrastaram para fora. Nick abriu o envelope, foto da sua família. O rosto de Ellen, Lucas e Brandon riscados. No verso, um número de telefone. Ele discou na hora e Billy atendeu. Eu tô indo pegar sua família. Não. Se você tocar neles, eu vou arrancar suas tripas, assim como fiz com seu amigo. Billy riu. Ele não era meu amigo, ele era meu irmão. Nick desligou e ligou imediatamente para Ellen. Tranque as portas, a polícia já está a caminho. Depois ligou para a detetive Wallace. Quando chegou em casa, uma viatura já estava estacionada no jardim. Minutos depois, Wallace apareceu. Ela afirma que Nick começou uma guerra contra as pessoas erradas. Nick permaneceu em silêncio. A polícia vai ficar de vigia esta noite, disse ela. Ellen não sabia o que pensar e questiona Nick. O que você conseguiu com tudo isso? Ele a olhou nos olhos e Nick respondeu, justiça. Ellen suspirou, mesmo sem entender, mesmo sem aceitar, ela não iria abandoná-lo. Os policiais ficaram na viatura, atentos. Dentro de casa, Nick sentou-se na escada, exausto, tentando não dormir. O silêncio da noite foi interrompido por uma buzina alta e contínua. Ele olhou pela janela e os policiais estavam mortos dentro da viatura. Para sua surpresa, um dos capangas já estava dentro de sua casa. Nick o derrubou no instinto, mas outro criminoso entrou e começou a atirar de espingarda em Nick. Para se salvar, Nick agarrou o capanga e se lançou junto com ele do segundo andar, caindo no chão. Nick tentou se levantar, mas já não tinha forças. Ellen e Lucas foram arrastados para fora. Billy chegou tranquilo, como quem está apenas resolvendo negócios. Apontou a arma, 3 disparos. Não! Não! Um em Lucas, outro em Ellen, o último em Nick. Execução limpa ou quase. Os idiotas esqueceram de confirmar. Nick acordou no hospital, desorientado, tomado por uma raiva cega. Tentou se levantar, atacar os médicos, mas foi sedado antes que pudesse gritar. Quando abriu os olhos novamente, Wallace estava ali. Nick só conseguia repetir a mesma coisa. Eu matei minha família, eu matei minha família. Mas então, Wallace soltou algo que cortou o torpor como uma faca afiada. Lucas ainda estava vivo. Nick se ergueu da cama como se estivesse
tivesse levado um choque. Ele cambaleou até o TI. Ali estava seu filho, em estado crítico, com um tiro na cabeça, mas ainda com uma chance de sobreviver. Nick se sentou ao lado do filho, com um olhar melancólico. Disse-lhe que o amava tanto quanto havia amado Brandon. No entanto, por ele se parecer mais com a mãe, talvez não tivesse demonstrado tanto esse sentimento. Agora, restavam apenas os dois. Wallace observa da janela, esperando que ele finalmente se rendesse. Mas, no piscar de olhos, Nick sumiu. Ele não tinha a menor intenção de parar. Naquele exato momento, Lucas saiu do coma. Enquanto isso, Nick voltou para casa, limpou-se, trocou de roupa e rastreou o número de onde Billy havia ligado. Depois, esvaziou sua conta bancária e seguiu direto para o bar Quatro Rosas, o buraco de ratos de onde Billy tinha feito a ligação. Após questionar o barman, ele fingiu que não sabia nada sobre Billy. Mesmo quando Nick colocou um maço de dinheiro sobre o balcão, o barman preferiu o silêncio. Sem alternativas, Nick arrancou informações de uma forma menos sutil. Depois de limpar a cara do barman no balcão, milagrosamente, ele lembrou do endereço de Billy. Nick pegou as chaves do carro, lançou um olhar frio e seco para o homem e disse: "Agora eu preciso de armas." Ele foi direto até Bones, o chefão do tráfico de armas, mostrou o dinheiro e foi recebido de braços abertos. Bones adorava clientes generosos. Nick analisou o arsenal, escolheu algumas pistolas que pareciam confiáveis e pegou uma espingarda. "Isso dá 3 armas, certo?" perguntou Bones. Nick ergueu uma sobrancelha. "Na verdade, são 5. Bones sorriu. "Isso faz de você um cliente respeitável. Negócio fechado." Enquanto Nick se dirigia à saída, a ficha de Bones cai e ele resolve questionar Nick. "Billy, você quer matar meu filho? E você é o desgraçado que matou Joey?" Nick encarou o velho traficante e respondeu sem hesitar: "Sim, eu quero muito matá-lo." Bones deu de ombros. Seu filho era um lixo, um desperdício de oxigênio. Negócios eram negócios. Se alguém quisesse caçá-lo, problema dele. Para Bones, um bom cliente sempre valia mais do que um filho imprestável. De volta para casa, Nick se preparou, carregou as armas, leu as instruções, porque, afinal, ele não era exatamente um especialista, e raspou a cabeça. Cuidou de cada ferimento e, por fim, vestiu a jaqueta de seu filho Brandon em homenagem. Agora era pessoal. Ele rastreou um dos bandidos, encontrou o esconderijo e arrombou a porta com um disparo de espingarda. O primeiro tiro estourou a madeira. O segundo impediu um careca de sequer tocar na arma. O viciado tentou resistir, confessou onde ficava o quartel-general da gangue, um hospital psiquiátrico abandonado. Nick apontou a arma para ele: "Liga para Billy agora." O bandido, tremendo, obedeceu. "Estão te caçando. Sua sentença de morte já foi decretada." Enquanto isso, em outro canto da cidade, Bones finalmente conseguiu colocar as mãos em Billy. Tentou aconselhá-lo, alertá-lo, mas Billy era um lunático. Em vez de ouvir, apontou a arma para o próprio pai e explodiu os miolos dele sem piscar. Do outro lado, Nick já estava um passo à frente e esperou até que um dos capangas de Billy entrasse no carro. Então, acelerou e jogou seu próprio veículo contra ele. O carro se dividiu. -1. Sorte de Nick que seu carro é 5 estrelas no latim NCAP, pois mal amassou. Nick pegou sua espingarda e entrou no hospital abandonado. O primeiro bandido perdeu uma perna antes de cair morto. O segundo tentou correr, péssima escolha. Nick o alcançou e o despachou com um tiro certeiro no peito. Mas reforços chegaram. Durante o tiroteio no laboratório, Nick encontrou um bom ponto estratégico na escada, conseguindo abater mais um dos criminosos. Billy finalmente chegou ao prédio. 2 de seus atiradores começaram a vasculhar os cômodos à procura de Nick. Em um dos corredores, ele se posicionou ao lado de um deles. Os 2 dispararam ao mesmo tempo, mas Nick foi mais rápido e certeiro. A luta chegou até a capela do hospital, onde houve um confronto brutal. No final, Nick ganhou 4 novos buracos no corpo. Mesmo gravemente ferido, conseguiu estourar os dedos de Billy em sua barriga. O gangster se sentou ao lado dele e disse: Olha pra você. Até parece um de nós. Eu transformei você. Pronto. Nick sacou sua Magnum 357 e mandou Billy para o colo do tinhoso. Coberto de sangue, ele voltou para casa para morrer. Sentou-se no sofá, assistindo aos vídeos de sua família e esperando seu último suspiro. Foi quando a detetive Wallace entrou na casa. Lucas acordou do coma, ele vai sobreviver. Talvez ainda não fosse a hora de Nick morrer. Sentença de morte teve uma recepção bem dividida no Rotten Tomatoes. A crítica esmagou o filme, dando apenas 20% de aprovação, enquanto o público foi bem mais generoso, com 60%. Até aqui
aqui, nada muito surpreendente. Críticos tendem a torcer o nariz para filmes de vingança que não tentam ser mais do que são. Já o público, quando vê Kevin Bacon metralhando bandidos, simplesmente aproveita o espetáculo. Sentença de Morte, lançado em 2007, é um thriller de vingança intenso e brutal, estrelado por Kevin Bacon. Um dos grandes acertos do filme é a forma como retrata a transformação do protagonista, um homem comum que, movido pela dor da perda, se torna alguém irreconhecível. A cinematografia suja e a direção de James Wan ajudam a criar uma atmosfera sombria e desesperadora. As cenas de ação são bem coreografadas, com destaque para a sequência no estacionamento, que mantém a tensão do início ao fim. No entanto, o roteiro peca em alguns momentos por exagerar no melodrama e tornar certas decisões dos personagens pouco convincente. Uma curiosidade interessante é que o filme foi inspirado no livro Death Sentence de Brian Garfield, que serviu como uma espécie de continuação para Desejo de Matar, de 1974. Apesar de algumas falhas narrativas, é um filme impactante e que entrega bem o que se propõe, uma história de vingança visceral e sem concessões. Dito isso, minha nota para Sentença de Morte é 7 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.